Emerson Fregona, E aí, que Everton? bom que você aceitou participar com a gente aqui dessa entrevista, desse bate-papo. E primeiro, eu queria dizer assim que muito feliz, né, de você ter aceitado essa nossa proposta, cair de cabeça assim mesmo e liberar espaço aqui da sua igreja para poder nos receber para essa entrevista aqui agora. Legal. Emerson, a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: como que eu me refiro a você? Você é um pastor, você é um apóstolo, um pregador? Quem é o Emerson Fregona? Rapaz, é uma pergunta muito comum. Meu nome é Emerson, né? Na minha identidade está Emerson. E eu creio muito que o lance de pastor é o que muita gente confunde. Pastor não é título, não pode ser título. Jesus não conhece esse título de pastor, a não ser ele próprio. Ele diz, eu sou o bom pastor. Qualquer coisa que venha depois dele é mercenário, e ele mesmo diz isso, não sou eu. Então, meu nome é Emerson, as pessoas aqui da igreja me chamam de Emerson. A gente tem o costume de referi-las a ovelhas. A minha representação de guia, que é isso que a Bíblia diz, guia, só serve se for a minha representação que eu tenho para a vida deles. Se eles percebem que eu guio, que eu instruo, que eu apacento, que eu dou instrução e caminho, então por essa representação eles me chamam de pastor. Crendo eu, e eu creio que eu não sou pastor, eu sou co-pastor. O único pastor é Jesus. Mas aqui a galera me chama de Emerson. Tem gente velha aqui que me chama de pastor, por questão de respeito, são acostumados, mas eu não faço nenhuma exigência. Ou também você não vai discriminar, o pastor Emerson e tal, não sou pastor. Não existe isso. Como eu falei, pastor não é título, pastor é representação. E eu fico feliz quando eu vejo que alguém, não de forma imposta, mas ele entendeu e me chama de pastor. Então eu creio e nisso aí me alegro, quando alguém me chama não por causa de um título teológico, mas porque ele vê em mim uma representação de um guia. Quanto tempo que você realmente está, assim, primeiro esse trabalho no Ministério Vida e depois quanto tempo de evangelho você tem? Ok, o Ministério Vida vão fazer agora 7 anos que existe o Ministério Vida. O Ministério Vida, inclusive, inicialmente nem foi ideia minha. Eu não sabia para onde ir, até porque eu nasci num lar cristão. Então eu fui instruído desde pequenininho, igrejas tradicionais, passei por igrejas neopentecostais. Mas o que eu digo para as pessoas é que eu tenho 7 anos de convertido. Por quê? Porque tudo que eu aprendi, e não é de forma ingrata, mas tudo que eu aprendi, quando eu olho nas escrituras hoje, eu percebi que eu aprendi doutrina, dogma de igreja e costumes. Porque quando você pega o evangelho de Cristo e você pega o que se aprende nas igrejas hoje, em boa parte delas, eu não quero, lógico, colocar todo mundo nesse saco de gato, mas é que não bate. E você vê que você aprendeu mesmo era dogmas e rituais e métodos do que realmente o evangelho. Então eu digo que tem 7 anos que a luz se abriu e que meus olhos enxergaram e que eu olhei as escrituras e comecei então a conferir se aquilo realmente era assim. E para minha decepção ou para minha libertação, eu percebi que aquilo que a gente aprende hoje, nem sempre, quase 100%, não é o que o evangelho diz. Mas você aprendeu isso como? Um dia você abriu a sua Bíblia, começou a pesquisar, você teve uma decepção em algum lugar, ou você ouviu alguém pregando e se sentiu assim, e você se identificou e te alertou e você, vou estudar um pouco mais sobre isso aqui para ver se isso é isso mesmo, se está errado? Claro, não existe, ninguém aprende sozinho, né? A questão é que eu fiquei mais crítico com aquilo que eu ouvia. Então, por mais que as pessoas diziam, não ouçam fulano, não ouçam Beltrano, eu falei, deixa eu ver essas pessoas. E comecei a ver o que eles diziam, aprendendo com os acertos deles e aprendendo com os erros. Então eu começava a ouvir, por exemplo, alguém que no meio batista, por exemplo, as pessoas gostam e não gostam, Ed René. Comecei a olhar as postagens do Ed René, os vídeos, eu falei, pô, bate. Pô, tá dentro, o que esse cara tá fazendo? Deixa eu saber um pouco mais sobre ele. Então eu comecei a ouvir Ed René, comecei a escutar John Piper, comecei a ver pregadores internacionais, comecei a ouvir Augusto Nicodemos, comecei a ouvir Caio Fábio, comecei a ouvir Paulo Capelletti, falei, cara, não é. E quando eu começava a ouvir esses caras e lendo a Bíblia, e começava a ver os pastores que estão na mídia, que estão aí com canais de TV, cara, é outro evangelho. Então uma hora quando o evangelho entra em você para valer, e é isso, eu creio que é essa luz que o Espírito Santo te traz, não dá mais para fazer média. Aí você consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Então para mim foi nesse momento aí, quando eu comecei a ouvir esses caras e comecei de forma diligente olhar nas escrituras para saber se as coisas realmente eram assim. E hoje eu acompanho o seu perfil no Facebook, e você tem uma forma assim polêmica às vezes de querer colocar ali o evangelho, expor suas opiniões, suas ideias.
E muitas vezes você é interpretado de uma forma errada, ou do que você quer transparecer ali, ou pelas pessoas que comentam, às vezes ali criticando. Sim. Às vezes eu vejo muita gente que marca, tá pela, olha aí, fulano de tal, marca para as pessoas. Como que você enxerga essas suas postagens ali e o que você quer realmente passar para as pessoas com elas? Legal. Tem várias coisas na sua pergunta. Quem se sente incomodado, geralmente é quem se vê denunciado. E você não vai ver nas minhas postagens colocando o nome de pastor Beltrano ou igreja fulano de tal. É aquela famosa história, a carapuça serviu, veste. E aí as pessoas acham que, conforme eu vou dizendo, elas se veem denunciadas, elas acham que eu estou falando da igreja delas, ou do pastor dela, ou dela. Não, é que as coisas são tão óbvias, que as pessoas se veem dentro da denúncia e acham que é sobre elas. Elas estão tão culpadas, que quando ela lê alguma coisa, ela fala, é uma indireta para mim. E eu não tenho direto, eu tenho mais o que fazer, cara. Eu trabalho, eu tenho família, não é isso. A questão é que a verdade tem que fazer da gente, e eu digo, se o evangelho não fizer da gente um cristão, tem que fazer da gente pelo menos um macho. A gente tem que decidir o que vai servir e no que crer. Tem 3 coisas básicas para a vida de qualquer pessoa, que ela precisa decidir: em que Deus vai crer, com quem vai se casar e que profissão vai seguir. Para a pessoa decidir sair do estado de menino, tem que decidir essas 3 coisas: o Deus que vai servir, com quem vai se casar e onde vai trabalhar, o que vai ser da vida, o que vai ser, que profissão vai seguir. E quando eu denuncio ou falo alguma coisa do evangelho, é uma denúncia, não é uma crítica exatamente a fulano, a Beltrano. E aí as pessoas têm que ter o bom senso de pegar o que eu disse, olhar nas escrituras, para falar, rapaz, não é que esse cara pode ter razão? Esse é o grande problema, as pessoas já são predispostas a não crerem, adestradas, porque hoje nós somos adestrados dentro de qualquer coisa, e elas aprendem a ter raiva de você sem te conhecer. Então elas rejeitam o que você diz, porque o pastor, o apóstolo, o bispo, o nome que tiver, eles já incitam as pessoas a te odiarem ou detestarem o que você diz, porque eles falam que você é herege. Você já foi ameaçado de alguma forma, por alguma postagem, por algo que você disse? Diversas formas, ameaçado de processo, ameaçado de... aqui na minha cidade é muito comum dizer que eu sou endemoniado. Então, que eu sou endemoniado, herege, polêmico, crítico, mas o mais é endemoniado que acontece, porque bota medo no povo. E os pastores dizem e afirmam, se eu botar a mão na cabeça daquele menino, ele vai cair duro no chão. E eu disse, olha, vocês têm total liberdade, eu já fiz isso por umas 2 vezes no Facebook, e é muito lido, eu tenho certeza que as pessoas leem e veem. Eu desafiei a qualquer pastor, com a teologia que quiser, com os teólogos, como quiser, que digam que eu estou mentindo sobre o que eu estou falando, qualquer coisa. E eu vou te dizer, a maior birra não é pela verdade que eu digo, é quando eu mexo na galinha de ovos de ouro da igreja, dízimo. Então eu gravei um DVD gratuito, está na internet, 30 minutos, dissecando Malaquias, falando Malaquias capítulo 3, roubará o homem a Deus, que é o texto mais usado. E esse texto, roubará o homem a Deus, sem vós me roubais, o texto é para o sacerdote, não é para o povo. Quem estava roubando ali eram os sacerdotes e não o povo. E o pastor hoje usa dizendo que é o povo que está roubando. Então quando você mexe na galinha de ovos de ouro, que é o dízimo, eles gelam. Aí sim, não ouça esse cara, ele é um herege, ele é um polêmico, ele é mentiroso, mas eu já chamei e continuo desafiando. Se eu estou dizendo mentira, mostre as minhas mentiras. Eu estou há 7 anos dizendo isso. Emerson, eu entendo. Assim, mas o que sustenta a igreja é o dízimo, as ofertas, as contribuições, né? Uhum. E aqui na sua igreja, como é que funciona? De onde vem o sustento da sua igreja? Porque você não recebe, né? Não. Mas você tem despesas de luz, de água, de som, de aluguel. De onde que vem essa sua... o que você pede às suas pessoas aqui dessa igreja? Perfeito, a sua pergunta é muito pertinente. Primeiro é que a igreja se sustenta pela fé. Ela sustenta pelo ato de generosidade do seu povo e não pela obrigação. E hoje dízimo é uma obrigação. Por mais que digam, não, cada um é voluntário, conversa fiada. Pare de dar dízimo 3 meses e você vai ver que alguém vai te visitar. Existe igreja que tem quadro de dizimistas, dizimista do mês, eles marcam quem são os dizimistas e falam que não é por obrigação. Temos que entender que dízimo é para povo judeu, dízimo não é para povo cristão. O dízimo foi abolido junto com as obrigações da lei. O interessante é que eles abolem tudo, né? A igreja vai abolindo tudo, mas não tira o dízimo. O dízimo não é abolido, por quê? O dízimo faz parte do pacote da lei. Ele vem antes da lei, mas não vem como obrigação, não foi Deus quem mandou, Abraão deu porque quis. Então, sobre o tema dízimo, para mim, é carta marcada. Quem quiser algum dia debater em qualquer instância sobre o dízimo, além de usar Mateus 23, que o texto ali, Jesus é judeu e fala para judeus, falando, vocês deviam fazer essas coisas sem desprezar aquelas. Os caras eram judeus. E a questão do dízimo aí, como que se sustenta aqui? Bom, primeiro, cada um contribua segundo o que propôs no coração.
Isso é 2 Coríntios 9, 7. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você não vê os discípulos dizimando, não tem esse registro nos primeiros 2 séculos, não tem Jesus dizimando, não tem igreja primitiva dizimando. Jesus vivia de ofertas, de viúvas. Então, não dá para se ter na história da igreja primitiva a ideia do dízimo, a imposição do dízimo como pagamento mensal, como hoje é. Então, como me sustento? Cada um contribua segundo o que propôs o coração. Nós não temos envelope de dízimo aqui, não tem nome, aqui tem envelopes em branco, vocês devem notar aí. Entrega quem quiser, nós não queremos saber quem é, não bote nome, e vemos aqui pela fé. Nós somos a prova de que há 7 anos sustentamos tudo isso aqui, fazemos evento para 400 pessoas, tudo gratuito, comida gratuita. Alguém pode trazer uma galinha? Quem pode trazer 2 galinhas? Porque o irmão ali não pode, eu posso. Então, quem pode mais, traz para quem não pode. Aqui é assim, sempre foi. E é uma honra que ninguém vai poder tirar da gente. Então, nós somos a prova de que se pode se manter um lugar para centenas de pessoas, sem cobrar delas dízimo, sem fazer campanha de prosperidade, sem fazer qualquer tipo de voto, sem fazer qualquer tipo de reunião para arrecadar dinheiro. Aqui nós só temos uma reunião semanal, domingo à noite, onde as pessoas contribuem conforme querem, como desejam, porque nós ensinamos as pessoas a amarem a Deus por conta própria. Então aqui nós ensinamos as pessoas a amarem a Deus, a serem responsáveis com a comunidade que desejaram estar. Então quem quiser contribuir, contribui conforme quer, porque ela aprende aqui a andar com as próprias pernas, a ser consciente, generosa, observar, ver que precisa e falar, eu quero contribuir conforme eu quero e tendo no coração a possibilidade. Nunca faltou nada aqui. Então nós somos a prova viva disso. Sobre a questão da teologia do dízimo, eu estou aberto para a hora que qualquer pessoa quiser debater e mostrar que o dízimo não é cristão. Ele é judeu. Era uma obrigação para o povo judeu. Tanto é que o povo gentil não sabia nada da lei judaica. Não era para toda a terra. É interessante saber isso aí, porque o povo hoje é charcado, usurpado, tirado deles o direito que eles têm, que o dízimo era para o pobre, viúva e órfão, o estrangeiro, e é tirado desse povo para sustentar a vida de sheik. Entendi. E uma coisa que eu acho curiosa é que mesmo com todo esse jeito polêmico e às vezes as pessoas dizem controvérsias e tal, as pessoas te convidam muito para irem às igrejas delas, te procuram para poder você participar de alguma coisa com elas e tal. Por que que mesmo assim, mesmo denunciando, ou querendo abrir o olho das pessoas, ou colocando até mesmo algumas igrejas, assim, alguns pastores assim, com os olhos mais abertos em relação a você, por que as pessoas ainda insistem em querer te convidar para as coisas delas, da igreja delas ainda? O povo gosta de apanhar. Não, tô brincando. Mas a questão são algumas coisas. Uma, eu percebo que muita gente me chama para que eu diga algo que ninguém lá tem coragem de dizer. E geralmente esses lugares, quando eu chego, eu percebo, você sempre sente energia, cara, no lugar, você sente o ambiente, você sente a hostilidade. Então é um lugar que você geralmente só prega uma vez. Ninguém vai te chamar lá de novo. Mas quando você sai, você vê o olho do pessoal brilhando, agradecendo por aquela revelação, por aquilo que eles nunca tiveram a coragem de ouvir, ou a coragem de alguém dizer para eles. E por outro lado, muita gente me chama porque está abrindo a consciência. E quer que alguém com um pouco mais de instrução ajude a instruir essas pessoas. Então é isso que eu tenho visto. Muita gente chama porque quer que eu diga alguma coisa que ninguém lá tem coragem de dizer. Isso geralmente causa um racha, porque eu não, como diz, eu não prego doutrina, eu não prego a minha igreja, eu não prego a igreja de ninguém, eu prego o evangelho. E o evangelho é uma divisão, ele divide. E Jesus falou sobre isso. E até mesmo na igreja católica, é isso mesmo? Você pois teve eu com muita frequência, né? Inclusive é interessante que aqui na cidade tem padre que me indica para quando as pessoas vão fazer, por exemplo, culto ecumênico, eu vou chamar um pastor, vou chamar o pastor fulano. Por quê? Porque eu respeito o ambiente que eu estou. Eu vou no ambiente deles, eu preciso respeitar o ambiente. E nas minhas palavras, que não precisam ser palavras de doutrina, nem de crença, nem de dogmas, nem nada, se Jesus deixou uma mensagem, ela é a mensagem do amor. E essa mensagem do amor não pode carregar preconceito. É impossível alguém que tenha sido alcançado pela graça de Deus, tenha um coração cheio de amor, tenha preconceito, seja lá com quem for, seja uma prostituta, seja um viciado, seja um gay, seja um padre, seja um católico, seja um pária social, seja um evangélico. Impossível. Então quando eu vou na igreja católica, e eu sempre digo e chamo de irmãos, e falo, irmãos, eu já posso ter uma carteirinha, porque eu estou sempre aqui com vocês aqui já me deu uma carteirinha, porque eu não sou alguém dos evangélicos, eu também não sou católico, eu sou alguém do evangelho, e isso para mim faz toda a diferença. E o evangelho não olha placa, não olha rótulo, não olha lugar, ele vai pregar Cristo, e pelo que eu entendo e olho nas escrituras, Cristo é Deus, e Deus é amor. E você já foi músico já tocou, fez gravações no passado. Sim. E hoje
eu vejo que você também critica bastante alguns cantores do mundo gospel, né? Por achar que, por ter suas opiniões, né? Achar que eles estão ali em busca de dinheiro, fama, sucesso e tal. O que você hoje você pode tirar assim, não? Como que você separa? O que você vai ouvir do mundo gospel, ou isso eu não vou ouvir? Você tem essa consciência de que separar uma coisa da outra, ou porque às vezes o cara faz uma música que é boa, que é legal, que fala realmente, que toca as vibras ali, como tem que tocar, através do Espírito Santo de Deus, aí você pensa, mas esse cara faz isso para ganhar dinheiro só, então não quero saber desse cara. Você pensa nisso? Você age dessa forma? Ok, para mim música é música, e ela não tem rótulo. Seja gospel, seja música secular, seja... Música é música. Então, meu conselho para todo mundo é ouça boas músicas. E você precisa ter o discernimento suficiente para entender o que você está ouvindo. O que a gente faz hoje dentro da igreja é tentar adestrar as pessoas, querendo delimitar até o que elas ouvem. Não ouça isso, porque geralmente é assim, congresso que você vai de jovem ou congresso de louvor, seja o que for, não ouça, não faça, não beba, não transe, não dance, não... E a gente vai dizendo não, e esse não resolve. Enquanto não houver consciência, a gente só leva instinto. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer com que o instinto esteja abaixo da consciência. Então o que é trazer a consciência? Faça suas escolhas. Ainda que eu falasse a língua dos homens... Mas, cara, o cara está falando 1 Coríntios capítulo 13. Mas porque é o Renato Russo que está cantando, de ser uma letra linda, maravilhosa, que fala sobre o amor. Não é uma música que não se deve ouvir porque o cara não é evangélico. Eu te digo, tenha muita restrição com o que se diz evangélico hoje, tem que se ter, porque é um grande mercado, e está aí a grande prova. E a questão das músicas seculares. Eu não ouço Dança na Boquinha da Garrafa. Eu não ouço MC fulano, até porque as músicas são extremamente apelativas, são sensuais, apelam realmente para a sensualidade. Eu tenho um bom senso para não ouvir essa porcaria, porque é uma grande porcaria. Assim como eu tenho um bom senso também para não ouvir Sabor de Mel, que é uma outra grande porcaria. E quando você começa a ouvir um monte de música gospel, que a sua música triunfa e pula, por exemplo, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicar. Onde é que está isso na Bíblia? Primeiro que a Bíblia já afirma que eu tenho uma unção. A cura é pelas pisaduras dele eu fui sarado, já fui curado. Recebe a unção eu já tenho. 1 João 2,20 diz: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Eu já tenho. Como que assim recebe a cura, recebe a unção? Unção de ousadia, não tem isso na Bíblia. Unção de conquista, não tem na Bíblia. Unção de multiplicação, não tem na Bíblia. Unção é capacitação. Aí a gente ouve a música, que é uma música boa, para se ouvir quando se está afim de chorar. Quando você está com a alma dilacerada, cara, bota essa música, você vai chorar, e não precisa de Espírito Santo de Deus. Porque música com essas melodias com notas geralmente menores, você vai sempre crescer esse momento. Esse lance do vai lá no seu íntimo, parte de você e você bota pra fora, você extravasa e chora e acha que é a presença de Deus. Eu falando com você que tô arrepiado. Porque a música mexe. E eu sei, eu tô exatamente aqui na hora que a música tá fazendo isso. E não precisa ter Deus no negócio. E os músicos seculares sabem disso. E os músicos também evangélicos sabem disso. E evangélico não precisa muito para emocionar evangélico. Basta... A prova são esses congressos malucos aí que você bota qualquer música e fica lá, aleluia, aleluia. Fecha a boca, deixa só a música tocar. Aí começa um a chorar. Quando um chora, puxa o outro. Aí um chora, o outro chora, o outro chora. E a gente fica aí nessa epiderme, só que do lado de fora e do lado de dentro. E a transformação de vida. Então música é o menor dos nossos problemas. A questão da música eu digo, ouça boas músicas e tenha bom senso para poder escolhê-las. Eu acho que é esse que faz o diferencial entre meninos e homens. Saber diferenciar e saber cada coisa no seu lugar. Cada ambiente pede sua música. Eu não ouço rock and roll quando eu estou com a minha esposa sozinho. Eu ouço uma musicazinha que vai fazer nossa intimidade aflorar. Assim como quando eu estou feliz, eu estou viajando sozinho, eu ligo um rock, meu irmão, vou na estrada, porque a música mexe. Então, ouça boas músicas. Cada música tem o seu lugar, cada música tem seu tom, e a gente precisa ter bom senso para fazer escolhas de boas músicas. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Valeu. Valeu, galera.